Olá, boa noite meninas, como é que estão? Mais uma quinta-feira de live, mais uma quinta, 7 da noite nós aqui, para falar sobre Deus, Bíblia, mulher, feminilidade, vida cristã, prática de fé. Mais uma semana de discussão. Boa noite, Cídia, querida, seja bem-vinda. A Regi mandou mensagem pra mim que tava ameaçando um temporal lá. Ela disse que vai tentar entrar. Vou esperar mais 2 minutinhos. Vamos ver se ela aparece. Se ela não aparecer, a gente vai fazer o nosso encontro só nosso. Porque ela disse que talvez ficasse sem energia lá. Vamos orar pra ver se ela aparece. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui. Regi, minha querida, apareça. Semana que vem, na segunda-feira, deixa eu ver se é segunda mesmo. A gente começa, é segunda-feira que vem, deixa eu contar pra você, a gente vai começar o nosso projeto Fala Mulher. Eu tenho um jargão aqui na internet que, na verdade, eu acredito que um dos maiores problemas que levam a mulher à perdição, que levam a mulher a um comportamento reprovável, é a sua boca. Então, eu tenho um jargão e eu vivo falando pra mulher, cala a boca, mulher, pensa no que você tá dizendo antes de falar, sabe? Exerça o domínio próprio, a temperança, deixa o Espírito Santo te dominar e não a sua língua, então cale a boca. Só que eu acredito que quando uma mulher tem uma coisa muito boa pra falar, ela precisa ser ouvida. Então, a partir de semana que vem, a gente vai fazer encontros quinzenais, segundas-feiras à noite. E o projeto vai chamar Fala Mulher. Então eu quero convidar mulheres que têm um bom testemunho, que têm um projeto de empreendedorismo bom, que têm algo para contar que nos edifique, que nos traga mais entendimento da palavra de Deus, mais conhecimento do Senhor, para falar aqui para mim e para vocês. Então segunda-feira à noite a gente vai se encontrar aqui às 7 horas da noite na segunda-feira. A gente vai se encontrar no Fala Mulher. Deixa eu chamar a Rede para entrar, que ela chegou, graças a Deus. Oi, meu bem. Oiê, tudo bom? Eu tava falando para as meninas do projeto Fala Mulher, que vai começar segunda-feira que vem agora. E a primeira convidada que eu vou trazer é uma amiga, a Monique. Ela é uma amiga de internet, na real, né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela é mãe, mulher, esposa, dona de casa e militar. Então eu quero conversar com ela para entender como é que ela dá conta da vida sendo militar e cuidando de toda uma vida feminina. Então ela vai estar aqui comigo segunda-feira para dar o testemunho dela e ela é uma querida, muito simpática. Eu já tenho até o tema da próxima quinzena. Eu vou trazer a Daiane, que ela é uma psicóloga, uma terapeuta que lida com mulheres que sofrem de dependência emocional, culpa e essas coisas todas. Então ela faz atendimento. Então eu quero que ela venha contar as experiências dela com as pacientes dela e como é que funciona. Bom, você tá bem, neguinha? Estou. Esse som não tá atrapalhando? Meu som tá bom? Tá ruim? Pra mim tá bom. O meu Eu ventilador vou também pôr não o tá. microfone aqui, porque tá chovendo bastante, aí tem o som externo, mas não tem como fechar a janela, porque tá muito quente. Tá um horror, assim. Estamos à beira do inferno hoje. Mas estou bem, graças a Deus. Melhorou? Agora o som tá mais limpo? Mudou nada? Tá bom, pra mim tá bom. Tô te ouvindo, tá bom. Mulheres, nós estamos há algumas semanas aqui estudando esse livro, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. Na verdade, a gente está usando esse livro como uma ponte, né? Não é nem como um estudo. Ele é uma ponte de assuntos para nós. Então, a gente lê o conteúdo que está aqui e discute e vai falar sobre outras tantas coisas que ele traz. Então, nós estamos na semana 4 desse livro, na página 100. E
Hoje o tema é conosco. Eu tenho a impressão de que hoje o pau vai torar aqui. Por quê? Porque ela começa a falar a respeito de um grande problema que nós temos, nós mulheres especialmente, que é o nosso desejo incessante de fazer tudo do nosso jeito. E isso não é só com relação às coisas de Deus. E aí, assim, né, eu tive uma experiência muito ruim essa semana com relação a isso, porque eu falei no meu Instagram pessoal, a respeito do Ministério de Dança. Alguém me perguntou lá numa caixinha de perguntas se o Ministério de Dança era uma coisa bíblica, e eu disse que não é, porque não se dança no templo. Ai, mas Davi dançou, nunca no templo. Ai, Miriam dançou, nunca no templo. E Davi e Miriam nunca dançaram fazendo uma apresentação de dança. A única personagem que as escrituras trazem como dançarina foi Salomé, a filha que pediu a cabeça de João Batista. Porque sua mãe, vingativa por estar sendo condenada pelo pecado que cometia, casando com seu cunhado, se irritou. Então Salomé foi lá, fez uma dança sensual, atraiu a atenção de Herodes e conseguiu a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, as escrituras apontam para nós algumas ordenanças que você não pode nunca ler a Bíblia pegando um texto e tirando daquele texto uma doutrina ou uma prática. Você tem que olhar para esse texto à luz dos outros. Você entendeu, por exemplo, que Davi dançar junto com a comunidade te dá o direito de dançar fazendo uma apresentação de dança, um espetáculo? O que o restante da Bíblia diz? O restante da Bíblia concorda com isso? Existem exemplos no restante das Escrituras que corroboram com essa sua interpretação? Veja, o que a Bíblia diz sobre a dança? A dança, louvai com cânticos, hinos e danças. Mas não é uma apresentação, é a comunidade. Se o grupo de dança da igreja leva toda a comunidade a levantar dos seus bancos e dançar junto e se abraçar, e eu sempre faço a alusão àquelas imagens de filme medieval das tavernas, em que os homens iam comer e beber e se abraçavam e brindavam e comemoravam alegremente com danças. Se nós levássemos essa comemoração da presença do Senhor, do sacrifício de Jesus por nós, numa comemoração dançante comunitária, ok, mas não é o que acontece. A gente vê lá meia dúzia de meninas exibindo seus corpos, suas belezas e seus talentos para a dança, porque dança não é dom, ok? Dançar não é um dom espiritual. Tocar instrumentos não é um dom espiritual. Se fosse um ímpio, não tinha o mesmo dom. Se fosse um ímpio, não dançava, porque eu dei aula de dança 10 anos da minha vida e eu não estava nem aí para quem Jesus era. Então não era um dom que ele me deu. É um talento que eu tenho, é um talento que você pode ter, é um talento que qualquer um pode ter, não é um dom. Tocar instrumentos não é um dom espiritual. É um talento, apenas isso. Então, quando a gente faz o que quer, do jeito que quer, a gente está fadado aos nossos sentimentos, a viver escravo das nossas emoções, escravo das nossas decisões ruins, que são as que nós tomamos a vida inteira. E é o que ela vai trazer aqui. Veja, nos últimos 2 encontros a gente estava falando sobre o jardim e a tentação da serpente. Então ela está explicando para nós e conversando conosco a respeito de como essa tentação nos pegou. E ela vai dizer, no nosso encontro passado a gente falou sobre o agradável aos olhos, né? O atraente ao paladar, o desejável para obter discernimento. E quando a gente consome isso e faz virar uma raiz no nosso coração, a nossa tendência é fazer as coisas do nosso jeito. A gente não pergunta mais para Deus nada, a gente não quer ler a Bíblia, porque uma coisa é você ler Bíblia assim como se fosse um livro de história. Sabe o que me impressionou lá, Vivi?
nessa história aí de Ministério de Dança, que muito do que eu vi de pessoas falando contra, né? Quem se posicionou contra, muito do que eu vi era, mas você está lendo muito a Bíblia, mas você não sabe da experiência que eu já tive. Você não sabe todas as coisas que eu já passei. Você não sabe tudo que Deus já tocou. Então, assim, é exatamente esse sentimentalismo. Aquele sentimento, o meu sentimento se sobrepõe até mesmo à Bíblia. Então, hoje a gente tem visto como o sentimento tem se sobreposto à Bíblia e como o sentimento tem movido as pessoas. E aí é algo até que vem do meio pentecostal, creio eu, essa ideia de que eu tive experiências com Deus, eu tive uma experiência com Deus. Aí é até o que eu comentei lá. O diabo tem experiência com Deus todos os dias. Isso não significa que ele seja cristão. Isso não torna, ter uma experiência não torna ele uma pessoa, um ser melhor, né? Não é uma pessoa. Não torna ele melhor, não torna ele salvo, não torna ele parecido com Cristo. E não torna ele bíblico no sentido de obedecer a palavra. Ele não se torna obediente a Deus porque tem uma experiência com Deus. Ele tem experiência todos os dias com Deus. E isso não muda quem ele é. Então, a experiência não é o que nos define, não é o meu sentimento que define se eu sou cristã, se é correto ou se não é. É a Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, é o que você falou. Estou corroborando com o que você falou. Onde está na Bíblia? Onde que a Bíblia me dá vazão ou me dá fundamento para que eu mantenha isso, ou eu só estou mantendo essa ideia baseada nas minhas experiências, nos meus sentimentos e no que eu acredito que seja meu direito ou que seja correto. Sim. E assim, e veja, tudo bem dançar. O problema não é você dançar. A igreja pode ter lá um grupo de dança que se apresente em festas, né, num evento, e assim, ó, creio eu que especialmente num evento para mulheres, né? Por quê? E aí eu vou colocar o meu ponto a partir de alguém que dá aula numa escola de sexualidade para cristãos, que lida com a igreja imoral na questão sexual e que sabe que os números apontam que 80% da igreja brasileira sofre com algum tipo de moralidade sexual. Então, perceba, você coloca meia dúzia de meninas lindas lá na frente do púlpito, na frente de toda a congregação, enquanto está lá sentadinha assistindo. As meninas jovens, gostosinhas, com pele de pêssego, dançando como se fosse um balé, abrindo a perna, que o pé vem na cabeça, passando suas mãos em seus corpos, expondo os seus atributos físicos diante de uma igreja completamente dominada pela imoralidade sexual. Então, além de vulnerabilizar essas meninas, eu estou vulnerabilizando a minha congregação. Porque o cara tá lá, e a mulher também, lutando contra a pornografia, tentando salvar o seu casamento, talvez, de um problema com masturbação. A gente se esquece que tem adúltero na igreja, a gente se esquece que tem pedófilo na igreja e estuprador também. E essas pessoas não vêm com uma placa na testa dizendo quem elas são. Existe ímpio se passando por crente dentro das igrejas. Cristo diz para nós, existe o joio e o trigo. Mas não se preocupem com o joio, porque dele cuido eu. Mas ele está lá. Ele está lá. Igreja é igual a curva de rio. Tudo que não presta vai parar lá. Assim, eu sou a pior que está na minha igreja. Exatamente isso. Jesus vai dizer isso, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se eu sou homossexual, mulher, eu tô na igreja vendo, poxa, eu acabei de me converter, eu tô tentando me livrar dos meus desejos homossexuais e eu tô lá vendo essas meninas abrindo as pernas, sabe, se expondo e com movimentos que, é um corpo. É um corpo que se mexe, que atrai. Então, tá tudo bem você dançar. Não tem problema, eu danço na minha casa. Às vezes eu digo até que eu danço valsa com Jesus, eu me sinto dançando com ele. Eu convido Jesus para dançar comigo, falo, Senhor, vem dançar essa música comigo que ela é muito boa. Não tem problema você dançar. O problema é você achar que a igreja é um palco para o teu espetáculo de dança.
Quando, na verdade, se há uma dança na igreja, ela tem que ser congregacional, tem que ser todo mundo dançando, todo mundo comemorando. É a mesma coisa o louvor. O louvor não é um espetáculo de música, não é um show. É um grupo que precisa levar a congregação a adorar. No meu entendimento, assim, vou ser franca com você, para mim, a equipe de louvor tinha que ficar nos fundos da igreja, pro som empurrar as pessoas, sabe? O som que vem de trás e te empurra a olhar para cima, um som que te conduz à eternidade, um som que te conduz a olhar para o altar e contemplar a glória de Deus. Não tinha que ser lá na frente com um showzinho de um cara que canta bem, uma menina que dá um bom agudo. Porque a igreja tem que cantar junto, senão não é igreja. O culto não é para mim, não é para Regiane, não é individual, o culto é coletividade. A Bíblia vai dizer para nós que o culto solene, o culto coletivo é para a edificação mútua. Então não é para a minha edificação. A minha edificação vai acontecer quando eu estiver com a minha cara enfiada na minha Bíblia. Quando eu estiver conversando com uma amiga que ama Cristo e que me ama por causa de Cristo e que me aconselha a partir de Cristo. Quando eu vou para a igreja, eu vou para edificar a minha comunidade. Porque quando a gente olha para o nosso irmão louvando o nosso Deus, a gente fala, nossa, ele ama Deus também. Caraca, eu não estou sozinho. É a sensação de pertencimento. A igreja é para você saber que você pertence a uma família, a um corpo. Então, não é um espetáculo individual. Você não pode estar lá na frente dançando igual uma paquita, achando que o culto é para você, adorando os aplausos que você recebe no final, porque a igreja não é para isso. Pois é. Ai, mas o Senhor me inspirou. Deus muda? Vou te fazer uma pergunta, Regiane. Deus muda? Deus muda? A maneira de Deus agir muda? Então, a maneira de Deus agir não muda. É a mesma, desde sempre. Ele fala do mesmo jeito. Sim. Ele não manda recado. Entendi. Entendeu? Ele age sempre igual. Ele é o mesmo Deus, o mesmo comportamento. Mas comigo, ele faz diferente. Comigo, ele pede uma coisa que ele nunca pediu antes. E aí eu vou falar uma coisa pra você que a gente não faz mais. A gente não olha mais pra trás. Eu amei esses dias o Arthur, nos teus stories, falando que a matéria preferida dele é história, porque a história é uma preciosidade que nós temos. Arthur, meu irmão, te amo demais. Você é um menino de ouro. Mas fica o recado dado. A gente não olha para a história. Se a gente olhasse, a gente ia perceber uma coisa importante a respeito desse Ministério de Dança. Ele está no meio de nós há menos de 40 anos. Porque ele surgiu quando o movimento neopentecostal decidiu fechar a Bíblia e abrir o sentimento. O movimento neopentecostal decidiu que a Bíblia não é a palavra de Deus. E que Deus se comunica especialmente a respeito de seu próprio caráter, diferente para cada um. Então, se Deus disse para mim que na minha igreja tem que ter um ministério de dança, Deus falou comigo. Tá, mas espera aí, olha para trás. Deus já falou isso antes com mais alguém? Deus já permitiu e autorizou isso antes para mais alguém? E eu não estou falando para você olhar para a tua geração, não. Olha para 100, 200. A igreja tem 2000 anos, ok? Como que eu olho para as últimas 3 décadas e determino padrões de comportamento para nós a partir das últimas 3 décadas? As décadas que nós estamos mais perdidos, mais corrompidos e mais mortos do que jamais estivemos. Então, como que eu faço uma coisa dessa? Ignorou-se os princípios. O que você falou, depois eu fiquei pensando aqui. Deus age através de seus princípios. Ele tem seus princípios. Então, pode efetivamente ser que
ele aplique o princípio de uma forma para você entender e eu vou entender diferente, mas é sempre com base naquele princípio. Não tem como fugir daquilo. Então, de repente, ele resolveu que agora tem um outro princípio e vou começar a fazer algo diferente nessa última geração. Ah, com certeza. E olha como a gente não se preocupa com nossos irmãos. Isso tem queimado muito no meu coração. A gente precisa de duas coisas para mudar a nossa realidade. Autorresponsabilidade, porque tudo é culpa do outro. Tudo é problema do outro. Tudo tem que vir do outro. Tudo é a partir do outro. Tudo é porque, ai, eu não amo mais meu marido porque ele não me faz, porque ele não me dá, porque ele não isso, porque ele não aquilo, porque eu ponho a mesa, ele não se importa, porque eu cuido da casa e ele não elogia. Para, autorresponsabilidade. E outra, que eu acho que é ainda mais importante, a responsabilidade com o outro. Perceba, temos lá um ministério de dança, meia dúzia de jovenzinha de 20 anos, que, cara, é muito legal você pegar as meninas da igreja e fazer um grupo de dança. Pegue uma delas que talvez saiba um pouco mais de dança, pegue uma professora de dança, faça um contraturno escolar. A dança é disciplina. A dança é educação corporal, é atividade física, é descanso para a mente, é comunhão com as irmãzinhas ali. Só que perceba, aí você pega essas meninas, coloca ela na frente de uma congregação. Eu tô falando de qualquer congregação. Aí naquele dia lá entra um estuprador. Um cara que tá procurando alguém para estuprar. Aí ele entra na igreja e vê aquelas gostosinhas se exibindo lá na frente. Porque é assim que ele vai pensar. E aí, quando acaba o culto, o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando lá fora. Paz, irmão, olha, eu sou novo aqui. Que legal teu ministério de dança, hein? Quantos anos as meninas têm? Eu tenho uma filha. E eu queria que ela participasse também. Como que eu faço? E aí ele fica lá e vê para onde aquelas meninas vão. E algumas vão sem pai, sem mãe, sem proteção. Pronto. O jantar está servido para esse cara. Ele pode não sequestrar ela ali, não estuprar ela ali, mas ele vai atrás dela. Ele vai voltar no domingo seguinte. Ele vai achar uma brecha. Ele vai. Porque só o que Satanás quer é uma comunidade desobediente para mostrar o seu potencial de destruição. Ai, mas as meninas fazem com amor, elas amam Jesus, elas oram, elas jejuam, elas leem a Bíblia. Será? Será que o amor a Deus está tão maior assim que a verdade da palavra pesa sobre elas e elas recuam? Porque não foi o que eu vi. O meu post me gerou cerca de 600 mensagens iradas. Eu excluí muitos comentários, me ofendendo, me xingando. Eu fui chamada de porca, imunda, hipócrita, nojenta, mentirosa. Disseram para mim que eu estava no Instagram fazendo a mesma coisa que elas fazem lá na frente no púlpito, procurando holofote. Logo você. Isso eu te defendo, porque minha mão no fogo por você nisso. Logo quem? Sabe? Alguém que tá aqui trabalhando pra caramba e não é pra dançar na frente do púlpito, não. Quantas vezes que eu já te mandei fazer um perfil reserva pro teu não cair, você disse, se cair é Deus que mandou cair. Se cair, eu não quero saber. Caiu, caiu. Meu Instagram não é meu, já falei isso pro Senhor. Se tem uma coisa que eu não olho, aquela porcaria que controla tudo nosso, algoritmo. Eu não quero saber. Eu não quero saber se foi compartilhado ou não. Eu só vejo quando me marcam. Eu não quero, não me interessa. Se derrubar, eu já falei pro Senhor. Senhor, o Instagram é teu. Se derrubar, o problema é teu, não é meu. Eu não volto. Porque faz semanas que eu tô doente, eu não sei porquê. Fiz todos os exames possíveis, eu não tô com nada e eu não consigo ter saúde. Porque eu tô lá naquele Instagram fazendo o meu sacrifício vivo, atendendo mulheres abusadas, mulheres estupradas, mulheres que querem sair do ministério de dança porque se sentem constrangidas e a líder diz para elas que Deus vai arrebentar a vida delas se elas fizerem isso. Mulheres que têm problema com seu casamento, mulheres que estão destruídas. Sou eu que estou lá, não são as dançarinas de púlpito, não.
Porque essas meninas não atendem ninguém, elas não sabem a vida real, o que é. E eu tô lá, me arregaçando de atender mulher arrebentada, tentando ensinar a doutrina bíblica, porque é a palavra que salva. Não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu acho. O que eu acho pode te levar para o inferno. A Bíblia vai te salvar. Então a gente precisa de mulheres que levem mais a sério as escrituras, que olhem para ela, para sua completude e entendam que Deus está comunicando como um todo. Porque Deus é o mesmo, ele não muda. E se ele deixou uma Bíblia para nós. E aí, olha que interessante, justo nessa semana eu comecei meu segundo semestre da faculdade, justamente a matéria de bibliologia, que mostra para nós como a Bíblia chegou até nós, que Deus se comunica conosco através dela. E assim, existem tipos de revelação, e algumas não existem mais, que são as revelações especiais, individuais, que acontecia só com os profetas. Cara, se eu quero viver como o profeta Jeremias, como o profeta Isaías, para que eu preciso do Espírito Santo se eu estou esperando Deus me dar uma revelação diferente do que ele já fez? Sabe? Eu não entendo o que as pessoas têm na cabeça. A Só Bíblia pode diz, ser. né? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Não é algumas coisas, ou as coisas mais importantes, não, é todas as coisas. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, por que a gente fica esperando uma profetada? Ah, mas tem que ser o fulano para revelar. Não, é a Bíblia. E o que me deixou mais indignado nessa história foi justamente que eu vi uma pessoa falar: ah, você tá lendo muita Bíblia e tá ignorando a experiência, algo assim. Gente, sabe, como se, claro, acredito que ela partiu daquela premissa de a letra mata. Mas é a Bíblia. E ela tem lido a Bíblia? Porque, assim, se é para falar de Bíblia, vamos debater a Bíblia, né? Isso foi o que me deixou mais triste, sabe? Não é nem indignada, foi triste. Porque, assim, o ataque veio porque você estava falando muito de Bíblia, em vez de considerar outras circunstâncias. O quanto é importante é justamente a Bíblia. E isso é muito triste, porque aí a partir disso vem o que você estava falando, que você tem que ficar esperando uma revelação igual acontecia com Natan, Isaías e os outros profetas. Ontem peguei minha Bíblia para ler Lucas 5. E os 11 primeiros versículos de Lucas 5 falam de Jesus chamando Pedro. Inclusive fiz um carrossel de stories, assim, porque eu não me aguentei de segurar para mim o que Deus me mostrou no texto. Não precisei fazer extraordinárias interpretações, não. É o texto falando. 11 versículos em que Jesus está ali. Cara, a experiência que eu tive lendo aquilo não é uma experiência que me faz cair em prantos na frente de pessoas que podem me comover, ou me acolher, ou me acalorar. Não são experiências que eu preciso ter muitas manifestações físicas. Foi uma experiência de transformação interior. Eu falei, meu Deus, será que eu estou te vendo, Jesus? E eu estou te ignorando porque naquele dia eu me frustrei. E aí eu me recuso a ver que as tuas bênçãos já estão sobre mim. Será, Senhor, que talvez a minha vida profissional não está do jeito que eu queria e por causa disso eu me recuso a ver que o Senhor tem coisas extraordinárias todos os dias para mim a respeito de si mesmo. Cara, aquilo foi me dando um rebuliço por dentro que me deu uma tristeza desesperadora e depois uma alegria tremenda. Tão tremenda que eu precisei compartilhar. E é isso que eu falo. Quando essa experiência tremenda que me afetou o coração, que reverberou na minha mente e que gerou um comportamento de compartilhamento, ensinou alguma coisa para o meu irmão, isso é bíblico. Agora, uma dança inspirada por Deus, inspirada por Deus, que não ensina nada da Bíblia, porque existem representações teatrais dançadas que são extraordinárias. Meu Deus do céu! Senhor, que coisa linda! A própria dramaturgia da Paixão de Cristo, que não é dançada, mas é um teatro, que ensina
para cristãos e ímpios a respeito da palavra de Deus. O vídeo que eu acho que eu postei lá, que eu botei o link do YouTube nos meus stories, da representação do que é uma pessoa que está com Cristo e que se afasta de Cristo e fica, sabe, sendo tentada de todas as formas e tal. Aquilo é transformador, é você olhar para aquilo, ver algo com seus olhos manifestando uma realidade que você não consegue ver. Isso é real. Não é alguém dançando para exibir seus dotes, seus talentos de balé, entendeu? Porque não faz sentido isso para mim. Não tá me ensinando nada, só tá me emocionando aqui no raso, ó. No raso, no raso. Uma emoção fútil, inútil, que vai fazer com que amanhã eu nem me lembre mais, porque eu não aprendi nada, porque não moveu nada no meu coração. Então eu vou ali no culto, nossa, que lindo, meu Deus, que menina incrível, dançou bonito, bonito. Eu saio dali na segunda-feira, o que aconteceu lá no culto? Você aprendeu o quê? Menino, uma menina dançou lindamente lá. Tá, mas ela dançou o quê? Um louvor. Tá, mas e aí? Você aprendeu o quê? Que Deus é lindo, que Deus é bom. Tá, mas mais o quê? Mais o quê? Sabe? Faça suas danças num evento para mulheres, porque mulheres são mais emotivas, elas vão gostar de ver, aquilo vai dar a elas uma sensação de arte. Agora, não leva isso para frente da tua congregação, porque isso é antibíblico, sabe? E eu vou continuar dizendo isso, porque eu não me importo em magoar o outro, falando a verdade de Deus. Eu prefiro você com raiva de mim, magoadinho comigo, me xingando no meu direct, mas parando para pensar e se livrando do pecado e da morte. Porque eu sei que o meu chamado é esse aí, é ser apedrejada, mas saber que amanhã volta a me seguir, entendeu? Deixa hoje, mas amanhã volta. Já vi o pessoal fazer isso. Sabe, Vivi, quando eu tinha... agora não sei pesar, mas eu devia ter uns 16, 17 anos por aí. Não sei, ao certo. Tinha um pastor aqui e a esposa dele fazia aquelas coreografias, né? Então a gente não tinha aquelas roupas de dança, mas era coreografia. E eu odiava, nossa, com todas as forças da minha alma eu odiava os ensaios, eu odiava aquilo, eu odiava. E ela fazia, pensa, assim, eu sei que hoje tu fala uma menina de 16, 17 anos, você pensa, uma pessoa adulta. Não, eu era uma criança, assim, até pouco tempo eu fui. Mas assim, eu era uma criança ingênua, não sabia me impor em nada, tinha aprendido que tinha que obedecer, né? Obedecer em tudo, obedece lá, tem que obedecer lá na igreja, tem que obedecer. E assim, aquilo gerou um trauma pra mim tão grande, que, sabe? Eu era obrigada a fazer. Eu lembro até hoje uma vez que um hino da Suelen Lima, quase de pentecostal, né? Da Suelen Lima, que era sobre o vaso quebrado, não sei o que, é uma história assim. E eu lembro, isso me marcou profundamente, porque eu lembro que eu fiz o louvor inteiro chorando, aos prantos eu fiz. Aos prantos. Aí minha mãe falou assim, nossa, senti a presença de Deus hoje na igreja, né? Eu falei, não, mãe, eu tava chorando de desespero, eu não aguento mais. Comecei a chorar de novo. Porque assim, eu era obrigada a fazer aquilo. E aí, hoje, né, a gente tem consciência, eu fico pensando... Aham. Eu fico... tá relampando isso. Eu fico pensando que louvor há nisso. Que honra para Deus há nisso. Eu era, só porque tinha que ter mais uma lá, como que isso louva a Deus? De que forma que isso louva a Deus? Eu não estou falando que eu deva deixar de fazer as coisas porque eu não sinto vontade. É aquilo que você falou de autorresponsabilidade. Por exemplo, hoje eu pedi para o meu marido fazer uma coisa que se eu fosse fazer, eu iria vomitar porque me faz mal. Uma coisa simples. Aí ele foi fazer. Depois ele falou assim pra mim, mas você sempre foi anojadinha, né? Eu falei, sim, eu sempre tive nojo disso. Só que antes, eu sou uma pessoa adulta. Isso é meu dever, eu tenho que ir lá e cumprir. Não interessa se eu tenho nojo ou não. Eu tenho que ir lá e fazer. É minha responsabilidade como pessoa que tem que assumir a responsabilidade. Nesse momento, eu não faço porque eu vou vomitar por conta da gravidez. Mas fora isso, é minha responsabilidade. Pouco importa se eu tenho nojo ou não. Mas aí, voltando pro contexto, não tinha nada a ver
com ser responsável, ou com cumprir o papel na igreja, com servir a Deus, com ministério. Não, era obrigado. Aquilo não havia louvor a Deus. E eu vi muito isso na igreja. Eu me criei dentro da igreja e, e eu sempre tive muito contato, assim, próximo, às vezes, com os pastores e os ministérios, né? Não participava, mas via. Eu vi muita coisa. Vi. Eu sou crente ainda, graças a Deus, pela graça de Deus. Porque, assim, tem gente que viu, mas nem 1% do que eu vi. Ah, eu não vou mais na igreja, porque lá na igreja não sei o quê. Então, assim, onde que está a glória para Deus nisso? Onde que está o louvor a Deus nisso? Onde que está a honra para Deus? Porque, assim, aquilo que era feito lá era um espetáculo para mostrar para a igreja que eu treinei essas meninas e que elas dançam bem. Não era muito dançado, né? Porque na época era mais conservador, vamos dizer aqui. Mas não havia honra para Deus, não havia louvor a Deus. Era um tempo perdido, traumas que vieram. E aí depois, um tempo, eu vi aquela apresentação que você colocou vídeo, eu vi ao vivo. Não era num templo, era num evento, assim, num centro de eventos, né? Mas era tipo um culto, e aí teve aquela apresentação. Nossa, eu fiquei olhando, porque assim, eu vim desse trauma e logo depois eu vi a apresentação, sabe? Quando a mulher do pastor já tinha ido embora. O pastor já tinha ido embora. E eu vi aquela apresentação e aquilo tocou, sabe? Não era assim, ai, senti. Não, aquilo me tocou, aquilo me gerou temor. Aquilo me gerou. Eu pensei sobre aquilo, eu meditei sobre aquilo, eu vi aquilo que era o que estava acontecendo na minha vida naquele momento, e aquilo me tocou, aquilo me mudou, eu tive uma mudança de vida a partir daquilo. Então, é isso. Eu acho que Essa questão de louvar a Deus. é que assim, ó, o Ministério de Dança da igreja se preocupa com as meninas. Não, porque a gente tem que dar alguma coisa para essa menina fazer. Não, porque é um propósito para essa menina. Não, porque a gente está ocupando essa menina. Tá, tudo bem, mas você também está ensinando para essa menina que é tudo sobre ela. Que o culto é sobre ela. Que a congregação está ali para servir a ela. E não o contrário. E isso está fomentando, não só isso, né? A gente pode falar de louvor, a gente pode falar de inúmeros ministérios que não tem necessidade de ter, mas não quero me polemizar mais, não me derrubam. Mas assim, a gente está fomentando a individualidade e perdendo a noção do verdadeiro culto a Deus, que é uma comunidade de fé, um corpo. Não é um dedinho mindinho, ou um cotovelo, ou uma orelha. Não, é um corpo que se junta para fazer junto um louvor uníssono ao Senhor. Então, assim, tem leitura de versículo na igreja, porque, por exemplo, a minha igreja lê os salmos. Antes da oração, a gente tem lá o tempo de aviso, leitura de salmo, oração. Então, quando vai ler o salmo, é todo mundo lendo o mesmo texto. É a igreja inteira em coro lendo aquilo. Ou seja, edificação mútua. Uns pelos outros. Uns para os outros e para Deus. Sabe? O preletor. Cara, o pastor não é o coach da igreja. Ele não é o centro da igreja. Ele não é... Não. Ele está ali como servo para prestar um serviço do qual Deus o deu uma enorme responsabilidade. E se o teu pastor não tem temor a essa responsabilidade que lhe foi dada, ele não faz ideia o que ele está fazendo ali e o tanto de cobrança que vai ser feita a ele quando nosso Senhor vier. Uhum. Eu tenho um temor a tudo que eu falo, seja aqui, seja fazendo um post, qualquer coisa. Eu tenho pavor de abrir minha boca e você ouvir mais a Viviane do que a palavra de Deus. Eu oro por isso todos os dias. Senhor, cala a minha boca, não me deixa falar. Porque o dia que eu falar, não tem amor, não tem compaixão, porque do meu coração só sai porcaria. A palavra de Deus me afirma isso. E eu preciso acreditar nisso. Só que a gente não acredita mais nisso.
quando eu vou pregar que nós mulheres somos nojentas, vivemos imundícies, somos totalmente depravadas, pronto. Parece que o mundo vai desabar, porque a gente deixou de crer naquilo que a Bíblia afirma sobre nós. Que a nossa natureza é rixosa, é briguenta, é ranhenta, é totalmente depravada, é totalmente pecadora. O nosso coração sem Jesus só gera idolatria e imundície. Vai ler Gálatas, que o produto da carne é tudo de pior. E isso é só para mulheres? Não, não, não. É para todo ser que vive. Todos Todo. pecaram. Exatamente. Até os animais pecam, fruto desse mesmo pecado que invadiu o mundo e que devastou a nossa comunhão com o Senhor. Mas eu não quero reconhecer que de mim só sai podridão. Porque eu sou tão boa, eu faço bem, eu danço na igreja, eu sirvo no ministério, eu cuido da irmãzinha, eu sou líder de célula. Então, como é que você pode dizer pra mim, sabe, que eu sou totalmente depravada? É o dedinho santo da mulherada, né? O dedinho do apontamento, do juízo. Então, o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? Tudo. E eu sabia que a gente ia ficar só nessa página aqui, meu amor. Eu sabia que a gente não ia sair da página 3. Isso se a gente sair dela, né? Terminar ela. Que o texto diz assim para nós, o texto do nosso livro, se você não sabe, esse livro aqui, nós estamos na página 100. Não parece, assim, mas a gente está estudando ele. não parece, mas nós estamos estudando ele. Diz assim, ó. O homem fez o trabalho do seu jeito, mas é evidente que as coisas teriam saído bem melhores se ele tivesse seguido o manual. O manual, o manual, o manual. Cara, eu fui caminhar hoje, eu acordei passando muito mal. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma atividade física, porque senão eu vou passar meu dia... Eu ainda tô muito mal, ainda tô querendo sair pra caminhar de novo, pra ver se meu cérebro oxigena. Eu não tô bem, porque eu tô exausta. Eu tô cansada de me sentir falando a verdade pra surdo. Isso acaba comigo, eu tô em sofrimento. Porque eu choro demais. Você sabe, né, Rê? Já chorei aqui com você, não vou chorar de novo, porque tá repreendido o pranto público. Mas eu não consigo entender como que a pessoa tem coragem de dizer assim, porque a Bíblia é minha regra de fé e prática. Cara, como é que você diz que segue uma regra que você não conhece? Como é que você diz que você segue uma prática que você não sabe como ela é para ser praticada? Isso para mim é de uma nojeira. Só que assim, né, a palavra também diz que Deus se revela a quem Ele quer. Porque Ele olha para o nosso coração e fala, tu tá querendo desobedecer, né, meu bem? Então, Romanos 1 vai dizer, eu vou te abandonar nos teus próprios desejos. E isso me faz sofrer demais. Porque eu oro a Deus e falo, Senhor, não me abandona, não. Não abandona, Senhor, porque se eu abandonar, eu vou continuar falando e o povo não vai ouvir. E eu preciso ser ouvida, porque eu tenho a minha humanidade que precisa de ouvidos. Então, por favor, Senhor, abre os olhos e os ouvidos da tua igreja. Então, nós temos que seguir o manual. E para seguir o manual, a gente tem que ler. É a mesma coisa que você compra uma geladeira, você não sabe mexer. Você não sabe mexer, você tem que ler o manual. Senão você corre o risco de queimar o motor. Você corre o risco de não usar ela no potencial para o qual ela foi programada para usar. Ela vai gastar mais energia, ela vai gastar mais luz, ela vai, sei lá, vai pifar mais cedo do que devia, vai apostatar da fé, porque ela não está sendo usada como devia, porque tu não leu o manual. E aí o texto segue. O item mais importante que a serpente ofereceu a Eva foi a ideia de que ela devia fazer as coisas do seu jeito. A mulher não precisava da orientação de Deus. Era capaz de tomar boas decisões sem a ajuda do Senhor. Ela saberia o que fazer. Com muita sutileza,
O inimigo plantou esse pensamento na cabeça de Eva, na cabeça da Viviane, na cabeça da Regiane, na cabeça da Iane, na cabeça de toda a mulherada que tá aqui. E aí a serpente disse para Eva: você tem direito, você tem o poder, você tem o potencial. É isso aí. Woman's Life Matters, não é assim? Você sabe tomar decisões, você não precisa dos palpites de ninguém. Vira uma feminista porque você vai ser mais poderosa assim. Você tem que Abandona. se amar mais. É, exatamente, você tem que se amar mais. Porque Jesus era feminista. Mulher, se você pensa assim, repreenda esse pensamento e clame ao Senhor misericórdia pela tua vida. Jesus nunca foi ideológico. Ele era Deus. Ele era santo. Ele obedecia ao Senhor. Os evangelhos vão dizer o tempo todo, Jesus afirmando, porque eu ensino aquilo que recebi, porque tudo que eu faço não vem de mim, porque não é meu nada do que eu tenho, porque tudo é para a honra e glória do meu Pai, porque até o que eu digo vem dele, porque eu só ensino o que ele me ensinou. Jesus nunca quis a glória para ele. Se fosse hoje, Vivi, né? Comparando com a mentalidade de hoje, Jesus fosse feminista, aquele momento que ele está lá na cruz pendurado, se tu és Deus, tu és mesmo filho de Deus, desce daí. O que hoje ia ser ensinado? Desce mesmo, mostra quem tu é. É aquele versículo, acho que eu falo isso em toda live, que mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, ele não requereu o direito dele de ser igual a Deus, ele não foi lá e eu tenho direito porque eu sou filho de Deus, porque eu não quero passar por isso. Eu acho incrível aquela passagem que fala que Jesus foi orar, né, antes dele ser preso para ir para a cruz. Ele foi orar e a angústia dele era tão profunda que ele suava sangue. Sim. Quanto a gente já sofreu na vida, quantas noites às vezes que a gente passou chorando, que parecia que tinha uma dor, que ia dilacerar, que a gente não ia aguentar e nunca suamos sangue. Nunca. Imagine, às vezes até a gente sente culpa de algo que a gente fez e não vê a hora de dormir e acordar no outro dia para estar melhor. E Cristo estava levando sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados sobre ele. Ele suou sangue. Ele estava agoniado, ele clamou ao Pai para que o Pai permitisse que ele não bebesse daquele cálice. Mas o Pai não permitiu. Ele obedeceu. Ele era o filho de Deus, ele era Deus. E ele não foi e disse, eu tenho o direito de renunciar a isso aqui, porque isso aqui é minha escolha. Eu posso escolher se eu quero. Nesse momento, eu tava pensando bem, esse povinho aí, ali, os discípulos não aguentam nem orar comigo, estão dormindo. Por que eu vou morrer por essas pessoas? Eu desisto. Nesse momento, eu não quero mais. Eu quero voltar para o céu. Eu quero voltar a sentar no meu trono, porque é isso que eu tenho direito. É isso que a gente aprende hoje. E aí, se a gente quer ser igual a Cristo, a gente tem que ser igual a Cristo. E renunciar o nosso trono, não que a gente tenha trono, né? Renunciar os nossos direitos, as nossas reivindicações, aquilo que eu acho que eu tenho o direito de usufruir, aquilo que eu acho que as pessoas devem me dar. Não. Se eu sou igual a Cristo, eu não reivindico nada. Eu abro mão de tudo. Eu sempre falo, às vezes a gente vai nas festinhas, né? Tem essa festinha que a gente vai. Fala assim, o cristão é o que come por último. Se sobrar, tu come. Eu sei que tem a história que cristão come bastante. Mas eu falo assim, o cristão não é o que come primeiro, não é o que senta primeiro, é o que come por último, se sobrar, é o que senta por último, se tiver lugar. O cristão é o último. Você quer ser como Cristo? Seja o último. E aí, o que o texto nos diz e o que a serpente falou para Eva? Você tem que estar em primeiro. Você tem teu direito? Como assim tu não vai reivindicar o direito de comer essa fruta? Tu não vai reivindicar o direito como Deus? Simbologia, Rê. Você, assim que eu falei, olha só, olha como os símbolos pesam sobre nós. Assim que eu li as duas primeiras mentiras de Satanás, você tem o direito e você tem o poder, qual foi o símbolo que você fez? Né? Esse é o símbolo da nossa geração. Eu sou poderosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus nunca fez um movimento de mãos para o alto, senão para glorificar a Deus.
Quando Jesus expunha suas mãos, era para tocar pessoas. O movimento que Jesus fez de maior humildade extraordinária, que mostra quem Jesus é, foi ajoelhado aos pés dos seus irmãos, lavando-os. Nunca foi assim, eu posso. Foi sempre, Deus pode, meu irmão em primeiro lugar, eu sirvo. Então a gente está aqui, gritando, berrando, falando alto. Mas na hora que a gente tiver o microfone para falar, a gente não tem o que dizer. Porque a gente não pensa no outro, porque a gente não serve ninguém. Só a nós. Ah, mas eu não vou fazer isso pro meu marido porque ele não me agradece. É como ao Senhor ou é como ao teu ídolo? Porque a gente faz do marido um ídolo. Eu amo meu marido a ponto de idolatrá-lo, ou eu amo Deus a ponto de refletir esse amor no meu marido, nos meus filhos, na minha casa, e não me incomodar quando eu não tiver vanglória do meu marido. Porque, veja, se eu for esperar vanglória verbal do meu marido, eu tô ferrada. Eu falo, bem, você me ama? Ele diz, não. Bem, a comida tá boa? Ele faz assim, ó. Ele não tem isso pra dar. Mas ele vive amor pra mim. Ele vive amor pra mim. Eu amo tanto a ponto de respeitá-lo, honrá-lo e resguardá-lo, que eu não preciso pedir para ele me dar satisfação. Tô vendo aqui meu WhatsApp aberto no computador, ele mandou uma foto de algum lugar que ele tá, para dizer para mim que ele tá. Eu não peço não, gente, eu não quero nem saber. O problema é dele com Deus. E ele sabe disso. Se ele tiver que me trair, o problema é dele com Deus. Se ele tiver que me abandonar, o problema é dele com Deus. Meu problema é como que eu vou lidar com isso? Eu consigo perdoar? Consigo. Então, ok, Senhor, me ajuda aqui, porque eu entendo que eu fui tão perdoada que eu vou exercer o perdão. Ou então, Senhor, me perdoa, mas eu não consigo confiar nele de novo, eu não tenho essa condição. Senhor, me sustenta? Bora. O que meu marido faz é problema dele. O que eu faço é problema meu. Autorresponsabilidade. O que a igreja neopentecostal faz é problema dela. O que eu faço é problema meu. Se eu omitir a verdade, eu sou cúmplice do pecado do outro. Se eu não me responsabilizar pelo meu irmão na igreja, que está vulnerável, porque eu sou mais forte na fé, e se eu me julgo mais forte, que eu também vigie para não cair, eu preciso cuidar do que eu ponho diante dos olhos dele. Porque a gente vê em Eva que ela viu que o fruto era bom. E depois que viu, ela percebeu que era agradável e ela quis. Eu preciso cuidar dos olhos do meu irmão. Eu tenho culpa do pecado dele? Absolutamente. Eu respondo pelo que eu faço. Agora, botar um short que eu preciso ficar puxando para baixo, ou uma saia, como eu vejo na igreja, a pessoa põe uma saia tão curta que ela precisa ficar puxando para baixo com medo de aparecer a calcinha, eu sou responsável por colocar isso na frente dos olhos do meu irmão. Então, se ele for um abusador e lá na rua ele vier me estuprar, eu não sou culpada, eu não sou. Mas eu me coloquei na vulnerabilidade. Eu me expus. Talvez ele pudesse não fazer nada se eu tivesse me preservado. Talvez não também. Mas se eu posso prevenir, por que eu vou esperar para remediar? Se eu posso cuidar, por que eu vou esperar para depois ter que... Cara, veja, as meninas elas querem que o cara não faça nada contra ela, mas a sociedade está doente, tá ou não? O mundo está doente, tá ou não? Ou eu vou ficar negando isso? Tá todo mundo doente. Depois que apareceu o funk na nossa vida, então, piorou, porque é só pornografia gratuita. Aí as meninas vão pra rua vestidas igual prostituta, os caras fazem e acontece com elas, e depois? Porque elas não têm culpa,
mas elas são responsáveis por terem se colocado na vulnerabilidade. E só elas, mais ninguém vai pagar o preço. Porque o cara ir preso não é preço, não. O cara ir preso não é preço, não. Não Agora, muda. eu conviver com ter sido estuprada, violada, maculada, agredida, espancada, se é que eu sobrevivi, só eu. E isso vai mudar tudo a meu respeito. A minha autorresponsabilidade me faz querer proteger o meu corpo dos olhos do abusador. Ah, mas eu tô lá na frente da igreja dançando, mas eu coloco roupas largas. Isso não vai impedir o cara de imaginar você dançando em cima da cintura dele. Quando você se ajoelha no chão, isso não vai impedir ele de imaginar você transando com ele. Entende? Para que eu vou expor? E aí eu vejo igrejas expondo crianças. E, meu Deus. Crianças, menininhas, indo lá se apresentar. A gente é tão inocente, né? Ingênuo. Não sabe que tem abusador infantil no mundo. A gente acha um horror ver na televisão. Mas perto de mim nunca vai acontecer. Até que acontece dentro da sua casa. Aconteceu na minha. Aconteceu A na minha. criança não tá nem pensando às vezes, né? A criança tá lá com a roupinha normal de criança e passa por isso. Agora imagina o quão pior é se ela está sendo exposta. Pois é. Sabe, então quando eu falo contra isso, não é contra a mulher que tá lá, mas é contra tudo. E outra, a gente está gerando nessas meninas um ego que depois, para baixar a minha filha, uma autoexposição que depois, para romper isso daí, meu bem, porque o que mais vieram me testemunhar é de briga entre elas. Quem vai ficar na frente, quem vai ficar atrás, quem dançou melhor, quem dançou pior. Regi, tá dando 1 hora da nossa live. Eu acho que o Instagram vai nos derrubar. Eu não sei se a gente já saiu da punição de 1 hora de live. Vamos tentar ficar mais 5 minutos, porque eu queria terminar lendo esses quadradinhos aqui que o texto fala para nós. Então, qual é o comercial que o Satanás oferece de pecado para nós? Olha, Deus é muito controlador. Ele não quer o seu bem. Tá presa aí. Não é uma questão de regra, é uma questão de coração e intenção. É o que eu ouvi. Mas a minha intenção é boa. O inferno tá cheio de gente bem intencionada. Você acha que o espírita que faz um monte de obra social, que não sabe sequer respeitar o nome do Senhor Jesus, vai para o céu? Infelizmente, se você não tem Jesus como o Senhor da sua vida, você não vai. Então, não é a tua intenção que importa, porque o inferno tá cheio de gente bem intencionada, que inclusive acha que tá fazendo bem quando tá fazendo mal. Você não será penalizada, é outro comercial que o Satanás faz do pecado para nós. E aí entra o temor ao Senhor, de viver pela eternidade. Eu posso talvez, em raras ocasiões, não ser penalizada aqui, mas eu vou ser no céu. Aí a gente fica assim, mas por que, Deus? Por que aconteceu isso comigo? Mas por que eu? Olha para a tua história. Vamos voltar a olhar para a história, tanto nossa como da nossa humanidade? O que a minha história diz a respeito da minha caminhada que conta as consequências que eu estou vivendo hoje? Que decisões erradas eu tomei que me levaram a essa colheita agora? E a terceira mentira: os benefícios serão maravilhosos. Então o pecado ele é vendido para nós como você tem direito, você tem o poder, você tem o potencial. E isso faz com que a gente viva pela perspectiva de tudo que é atraente, inofensivo e promissor. Bom, estamos a 20 segundos de sermos derrubadas. Regi, muito bom o papo de hoje. Podia ter ficado mais 1 hora aqui com você. A gente se vê semana que vem, quinta às 7. Amém. Beijo, beijo, meninas. Obrigada. Só no Instagram, safadinho. Tchau. Tchau.